Entrevista. Nós vamos falar do Dia dos Professores. Dia 15 de outubro foi o Dia do Professor. Mas nós queremos trazer aqui um pouquinho mais de conhecimento e até um pouquinho mais de claridade sobre o que aconteceu e o que anda acontecendo. Afinal de contas, os professores enfrentaram grandes desafios nessa pandemia. Precisaram aprender a lidar com uma tecnologia até então não tão usada assim, não é? E aí você já viu, nós tivemos aí aulas online, novas estratégias para manter a atenção dos alunos e por aí afora. Está na linha conosco Lucas Fonseca, que é professor e integrante da Faculdade Grupo Educacional Favene. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Luciano. Que maravilha, que oportunidade incrível estar falando com vocês nessa manhã. Vamos falar então a respeito do aprendizado que todos nós tivemos e ainda estamos colocando em prática com relação à pandemia, né, professor? Como está esse primeiro ano de retorno às aulas presenciais? Luciano, é uma grande reflexão, né, em pleno 2022, falarmos sobre isso, especialmente pelo Dia do Professor, no último dia 15. Eu diria para você que em 2022, nós, professores, descobrimos que nós somos os maiores alunos, né? A gente passa o tempo todo, durante toda a nossa trajetória como educadores, dentro da sala de aula, naquele intuito de ensinar. Né? Nós somos, tecnicamente, quem detém o conhecimento, vamos para a sala de aula e ensinamos. Com o advento da pandemia, nós fomos provocados a irmos para o papel do aluno, entender que nós não estávamos prontos para a pandemia, nós precisávamos aprender sobre tecnologia, já a classe profissional da educação, que sempre foi muito cobrada, né, pela performance e pela parte curricular que a gente precisa ter, precisamos aprender com um novo formato, que é essa alta performance também nos vídeos, né, na internet, nas aulas online, como foi o grande desafio que nós enfrentamos. Então, respondendo a sua pergunta de forma mais assertiva, talvez o maior aprendizado que nós tivemos em 2022, que em 2022 nós, professores, também somos alunos. Perfeito. Professor, eu quero lembrar que nós estamos com a AM, nós estamos também nas redes sociais, nós estamos também na internet, é só acessar, baixar no aplicativo, que nós estamos sempre no ar, em todas as plataformas. Professor, quais são os novos desafios para a readaptação dos alunos? Porque uma coisa já vinha consagrada há tempos, aquele estilo não só de dar aula, mas também aquela aula presencial no colégio. Todos nós, pais, alunos, mudou tudo. E de repente tivemos que reinventar, não é? Avançar na tecnologia. E agora, para essa readaptação? Acho que o grande ponto, Luciano, que todos nós, né, profissionais de educação, precisamos entender agora é fazer um diagnóstico de qual foi o prejuízo na pandemia. Acho que, assim, quando há um exagero, todos os alunos ficaram perdidos, ou todos os professores passaram por dificuldade. Talvez o que ficou claro e evidente no Brasil é a individualidade de cada região, de cada escola, de cada classe de alunos. Eu acho que o grande ponto... Professor? E identificar qual é a nossa deficiência para que nós possamos ajustar a partir de agora. O senhor falou que eu acho que o grande ponto aí deu um corte. O grande ponto qual seria? O grande ponto é nós pararmos agora para fazermos um diagnóstico, né, de qual foi o prejuízo que nós realmente tivemos. Né? Porque a gente não pode generalizar e falar assim, todo o Brasil ficou para trás durante a pandemia. Não. Eu acho que o que ficou evidenciado é essas diferenças, né, de cada região, de cada escola, cada cidade. Depois desse diagnóstico, é encontrar uma solução para isso. Mesmo porque vale a pena lembrar que cada estado teve a sua decisão. O Supremo, na época, disse o seguinte, que quem tinha o poder com relação à pandemia eram os governadores, os prefeitos, no caso aí dos municípios. Então, ficou algo dissociado do governo federal. Então, quem cuidou foi cada estado fez a sua planilha, né? Brilhante essa fala. É bom lembrar. Não, é porque é sempre bom lembrar, porque todo mundo transforma isso, às vezes, num pacote só, o que não é verdade. Professor, agora, nós temos aí uma dificuldade, eu creio que seja uma dificuldade, o senhor pode me ajudar, tanto por parte de alunos quanto professores e até dos pais. Essa readaptação, as dificuldades psicológicas provocadas por tanto tempo de isolamento em algumas áreas. Realmente temos essa dificuldade, professor? Tem até mais pela cobrança, né? Eu acredito, Luciano, que o grande ponto que a gente precisa trazer também, talvez seria o segundo, é entender que a gente precisa de um tempo para recuperar isso.
Você falou uma fala muito bacana sobre esses moldes da educação que vinha do mesmo modelo desde 1500, né? O molde da educação. Então, quando a gente foi provocado agora a olhar para a educação à distância, olhar para essa aula online, uma realidade que não nasceu na pandemia, já existia, porém nós não havíamos adaptado ainda, né? A essa realidade da educação à distância. Então, quando se fala nesse novo formato, olhar para essa situação, eu tenho olhado assim uma cobrança muito grande, um desespero, que o aluno está para trás, o aluno não aprendeu, não foi alfabetizado. Gente, ninguém estava preparado para a pandemia. A gente precisa olhar para esse novo cenário e entender quanto tempo demoraremos para recuperar, porque os prejuízos que nós tivemos na pandemia não foi só na educação, foi em todos os pilares da vida, né? Em todos os pilares. Então, nós da educação precisamos sermos acolhidos a partir de agora e entender que não seria hipocrisia dizer que vamos recuperar tudo em 6 meses, que vamos recuperar tudo em 1 ano. A gente precisa criar um plano de ação agora, olhar para essa situação que nós vivemos e entender que a gente tem um débito sim agora, não é recuperar, é para continuarmos adiante. Porque recuperar, a gente não vai recuperar, o mundo não volta igual era, a gente está diferente. Tem doenças que nasceram, tem vários desafios que a gente está enfrentando. Então, o que podemos ser aprendido com essa diversidade e quem seremos daqui para frente na educação? No caso, tem até um texto filosófico que fala da questão do tempo. Você pode comprar tudo, de um relógio até o planeta, né? Alguma coisa fora de uma nave espacial. Mas o tempo não. Então, não tem como. Não tem como. Você é a coisa mais preciosa que você tem. E é neste ponto que muitas vezes a educação precisa não só avançar no tempo com os conhecimentos, usando uma linguagem mais temporal, não é? Mas, acima de tudo, saber que nós precisamos de novas ferramentas. Nós temos uma ferramenta espetacular nas mãos, que é a internet, o computador, a tecnologia. E, ao mesmo tempo, temos um atraso de pensar que alguém tem que fazer a pastilha todo dia para botar na boquinha. Não está na hora dos pais falar, vai estudar e o aluno tem interesse? Na verdade, o que ficou muito claro na pandemia, Luciano, é a necessidade de cada um assumir o seu papel, né? Porque o que acontece? Existia aquela questão assim, o aluno vai para a escola, o professor tem que dar conta, o aluno tem que se desenvolver, o professor tem que desenvolver. Eu acredito que o grande, pelo menos para mim, enquanto professor, e pelo fato de eu ter filho também em casa, né, na escola, eu percebi que talvez a grande reflexão agora é cada um assumir o seu papel. A comunidade escolar está empenhada para que haja no aluno esse interesse do estudo, né? Para que todos nós possamos enfrentar esse novo momento da internet, de todas as ferramentas e modalidades de ensino, que haja uma junção coletiva de interesse. Porque o pai ficou desesperado porque o filho chegou em casa e ele não estava preparado para ensinar o aluno em casa, o professor preocupado porque não estava preparado para lidar com a tecnologia, o aluno preocupado que não sabia quem recorria. Talvez como seria se todos nós olhássemos agora, eu, enquanto pai, tenho responsabilidade por esse papel, o professor tem responsabilidade por esse papel, a escola tem responsabilidade, você, aluno, também tem responsabilidade. É dividir e colocar cada um no seu papel, que é o grande ponto da educação. O interessante é que o pai acabou descobrindo que a escola dá conteúdo. Ele é que tem que dar educação e formação familiar. Exatamente. Não é deixar a tia ficar ensinando tudo. Eu falei muito em entrevista durante a pandemia que a maior educação está em casa, né? Então, a gente não tinha que desesperar com nossos filhos estarem em casa, porque o ser um filho educado não é saber ler e escrever somente, né? Então, aí é conteúdo. A escola faz esse papel brilhante, mas nós, enquanto pais, eu também sou pai, né, tenho filho, a gente precisa assumir esse papel para que nós possamos olhar a educação não mais como o melhor caminho, né, como um único caminho. Só existe um caminho, a educação, mas que essa educação seja de responsabilidade dos pais, dos responsáveis, da escola, do governo, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse conjunto que é a educação. Entendendo que você falou brilhantemente, o mundo mudou. Aquele mundo de 2019 não existe mais, né? Não tem aquele mundo mais. E é um mundo que vinha batendo na mesma tecla e da mesma forma, mudava um pouquinho a outra coisinha ali, um conteúdo, uma forma, mas era o mesmo. E agora ele virou de perna pro ar, e aí muita gente diz, meu Deus, calma, gente. Calma. A gente foi forçado a enxergar esse mundo que já existia, né? Tem acho que é o carioca que gosta de usar um termo que é barata voa, né? Aplicou um barata voa para tudo quanto é lado agora. Calma, gente. Vamos aproveitar a tecnologia, né?
Exatamente, só que tem muita compaixão com o professor, né? Principalmente nessa data, porque o professor, ele acabou sendo, sempre foi cobrado a vida toda. Muito. A vida toda. E aí agora, quando esse aluno volta para a sala de aula, é como se fosse culpa do professor, o aluno está atrasado. Não existe culpado, gente, não existe culpado. Existe um cenário que nós vivemos, que a gente precisa aceitar que ele existiu, né? E não só na parte da educação em todo, mas a educação ela foi muito afetada. Primeiro, por um despreparo da educação em termos de atualização de tecnologia, que não é culpa do professor também. Então, acho que o ideal, ao invés de entrar na culpa, vamos entrar na solução. Eu tenho falado muito isso com meus alunos, sabe? Vamos olhar para o futuro, vamos entender qual o aprendizado que nós tivemos. E essa fala brilhante que você teve, Luciano, entender que a educação não é só o conhecimento adquirido na sala de aula. A educação, ela vem do respeito, de ter empatia, de ter gratidão, vários outros pontos que a gente precisa abordar e resgatar isso também. O senhor sabe que a carta de Pero Vaz de Caminha, eu estava lá quando ele escreveu, né? Então eu já sou pré-histórico, eu vim com Cabral, quando nós chegamos aqui no Brasil. Eu estava me lembrando da época de faculdade, uma das coisas que eu aprendi na sala de aula, o professor virou, gente, tem que pesquisar aí na biblioteca, claro, fazer um levantamento. Hoje está muito mais fácil com a internet. Aí, alguns colegas de sala viraram e falaram assim, mas não vai ter o famoso dever de casa? Mas o senhor não vai? Não, filhinho, você que tem que ir atrás. Vai lá ler o livro e achar, eu quero tal resposta no livro. Aí ainda tinha colega que virava, mas vou ter que ler o livro todo? Ué, o que você acha? Né? Meu fofo, você acha que o livro vai virar para você, tô na página 38. Não. O resumo está aqui, né? Não existe. Não dá. Não existe. Então tem que ter essa necessidade e criar essa necessidade desde cedo, né, professor? Desde lá do começo. Eu acredito muito nisso, meu irmão. Assim, eu venho também de educação também, né, muito pautada, vim daí do interior, né, e aprendendo muito essas bases. E hoje estou, né, na capital do Espírito Santo, trabalhando a educação dentro do Grupo Favela, levando para as pessoas essa consciência da educação. Sabe? O que de fato é a educação que transforma? E o que é a educação que transforma? A educação que prepara as pessoas para o mundo. Né? Então, houve uma ideia que a educação é somente a estudo. Não, a educação é tudo que você... O comportamento que o aluno tem em sala de aula reflete ele enquanto ser humano. Né? Então, a gente precisa trazer essa consciência, dando ao aluno também o interesse pelo estudo, para que ele entenda quais benefícios ele terá a partir da educação. Não que a educação ele tem que ter, não. Quais benefícios você terá? Exato. Se você for pela educação, você vai ter esse benefício sim. E aí, por isso que eu falo educação que transforma. É quando nós, professores, nos tornamos e nos posicionamos como inspiração para os nossos alunos, dando a eles a oportunidade de perceber, olha, se eu seguir por esse caminho, eu também terei esse resultado. Agora, se eu levar para a sala de aula todo o fardo, todo o cansaço, todo o desânimo, todos os desafios que nós enfrentamos, que não são poucos, ao invés de motivar, como que eu vou motivar um aluno a entender que a educação é necessária? Você está entendendo? Então, assim, a gente precisa trazer a educação como esse olhar brilhante que você traz. É a educação que transforma nós, seres humanos, indivíduos com posicionamento, com ideia, com conhecimento e com clareza, inclusive daquilo que queremos para a vida. O interessante é que nós temos textos, inclusive, sobre vários aspectos, depende da interpretação. Quando você fala a partir do momento, Platão escreveu no Mito da Caverna, né? Quando você conhece a luz, não tem como voltar para o escuro. Não existe. Não existe mais escuro. Não existe. É a mesma coisa, a partir do conhecimento não tem como você não agregar valores e agregar, né, a possibilidade de um futuro melhor. A partir do momento que você conhece, fica muito mais fácil. E hoje nós estamos muito impregnados por A, B ou C, ou disso, aquilo, aquilo outro. Não, gente, o conhecimento acadêmico do que seja geografia, porque é importante, do que seja história, porque é importante, a matemática, sobre todos os aspectos, a nossa linha de raciocínio. Mas, acima de tudo, sair do senso comum e abraçar o senso crítico. Ter poder de decisão, ter poder de olhar e analisar, e não servir de massa de manobra. Exatamente, trazer o protagonismo, né? A educação, ela tem que ser essa libertação, né? Para que a gente tenha a nossa própria jornada, a gente entender que não existe, olha que incrível essa frase que eu sempre falo, Luciano, não existe mais profissão de sucesso, existe profissional de sucesso. Exato. O profissional de sucesso é aquele que fez do conhecimento obtido um grande aliado para a profissão que ele escolheu. Não é mais a profissão que nos traz sucesso, é o profissional. Independente da área que você estudar, houve uma época em que você escolhia as profissões pelaquela que era mais aceita no mercado, aquela que tinha um status maior, etc. e tal, vários componentes. Hoje não. Independente da área que nós escolhermos, quem vai determinar o sucesso ou não é o profissional e não a profissão.
Vai ser muito bacana. Professor, fala um pouquinho agora do Grupo Educacional Favene, por favor. E primeiro eu sou muito suspeito em falar da Favene, porque eu tenho a honra de estudar lá, né? Fui aluno na Favene, eu sou um cara que sou apaixonado pela educação, então, assim, fui aluno e hoje tenho a honra de ser professor, ser o gestor educacional. No Qual é a sua pasta? Qual é a sua área? Na administração. Eu tenho administração de pedagogia, mas a minha atuação hoje mais é dentro do campo dos cursos de administração. Certo. Mas atuei muito na área de pedagogia também durante 7 anos. Para mim é gênio. Negócio de administração, mexer com isso, não aguento, não. Isso. Então, assim, a Favene hoje, ela traz essa preocupação de levar essa consciência da educação. E a minha história se confunde com o sucesso da Favene, que hoje é o grupo que mais cresce no Brasil, está atuado em todas as cidades do Brasil, levando essa educação de verdade, acessível, com valor acessível, com condição, no formato da distância, para que todos nós que queremos tenhamos acesso à educação com qualidade. O relacionamento interpessoal, sua forma de agir, sua conduta, a interpretação dos fatos, a possibilidade que você tem de criar novas vertentes, às vezes, de um mesmo assunto. Isso é pensamento, isso é expandir. Quando você consegue expandir o seu conhecimento, quando você consegue expandir para o lado da pesquisa, tudo melhora, fica tudo mais fácil. Você consegue até entender um pouco a não clareza de um colega, de uma discussão, de uma coisa que é íntima. Tem gente que, nossa senhora, qualquer coisinha é uma explosão. Não tem esse mecanismo, né? Fala-se muito nessa questão do posicionamento. Eu sempre falo que, além do conhecimento, precisamos trabalhar convicção, né? Quando você tem convicção naquilo que você acredita, você não está tão mais vulnerável ao que o outro não acredita ou não. Acho que o ponto da educação é trazer conhecimento e convicção. Conhecimento se aprende com o outro, convicção se desperta. E quando você se desperta a convicção, você expande cada vez mais. Anote isso aí que é uma beleza, professor. Obrigado ao professor Lucas Fonseca pela participação. Um pequeno quadro aqui a respeito do dia 15 de outubro, que foi no sábado. Como o nosso programa não tem aos sábados, trouxemos hoje esse momento de reflexão para você, pai, para você que está estudando. Busque os seus caminhos do conhecimento, porque depois de enxergar a luz, não tem como voltar à escuridão. Você pode até observar a escuridão, mas sabendo que a luz existe. É o conhecimento. Luz é conhecimento, gente. Um abraço, professor. Abraço, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Feliz dia dos professores a todos nós. Beleza. E aí? Agradeço a você pelo seu carinho da audiência. É sempre muito bom falar dessa questão da educação, mas nós devemos procurar isso. Todos nós devemos reciclar de vez em quando. Você disse, não, eu já fiz aí, já conheço várias pessoas que quando estou ali batendo um papinho, não, já terminei meus estudos, já fiz o primeiro grau, não, vamos lá, vamos mais um pouquinho, que tal o segundo? Ainda se utiliza esse termo, segundo grau? Acho que utiliza, né? Então vamos lá, já fiz esse... Gente, eu acho que eu preciso fazer um pouquinho mais, sabe...